Bem-vindos ao Valor Humano, seu podcast da TV Medicina e Saúde. E hoje nós vamos abordar um tema delicado, porém necessário: o luto em casos de tragédias. A gente vai falar sobre as diferentes formas de lidar com a dor após perdas inesperadas, discutir as complexas emoções envolvidas e oferecer apoio e compreensão para aqueles que enfrentam momentos de dor e sofrimento. Junte-se a nós nesta conversa necessária sobre como encontrar força e resiliência mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Para me ajudar nessa conversa, eu conto com a ajuda da psicóloga clínica Yáscara Moylan, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, Yáscara? Tudo bem, e você? Tudo certo. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que significa o luto e como ele se manifesta para pessoas diferentes. Sim, então o luto é todo esse processo que a gente passa após alguma perda, né? Ele se manifesta de forma muito particular, muito diferenciada de pessoa para pessoa, dependendo do que ela aprendeu ao longo da vida dela, como lidar, né? Em especial com a morte, porque às vezes a gente fala em luto, o luto pode estar sendo relacionado a um divórcio, a quando eu me desligo de alguma empresa, né? O luto faz parte aí de vários processos da vida. Mas em especial da morte, dependendo como nós aprendemos a lidar, né, lá na nossa infância, ele vai fazer diferença na vida adulta. Isso tem muito a ver com as experiências que a gente teve na infância, na forma como isso foi passado para a gente, até culturalmente, né? Sim, sim. A gente pode até fazer uma comparação com o México, né? Como eles lidam de uma forma muito mais serena e leve com a morte do que outros lugares, né? Outras culturas, né? É verdade. Uhum. E como que o luto, Yáscara, em casos de tragédias, difere do luto por outras perdas? Certo. Então, nós temos assim, podemos chamar, nesses casos de tragédias, o luto coletivo. Nós temos o luto individual, que é como cada pessoa lida com esse processo. E esse luto coletivo, então, nesses casos de tragédias, o luto vai fazer com que as pessoas busquem muito mais um auxílio mútuo, o compartilhamento da dor, e é um efeito justamente de grupo que a gente chama, né? Que é esse compartilhar, a empatia, eu saber o que você está sentindo, por mais individual que seja, ainda assim existe essas dores, essas emoções, e que a gente passa a compreender o outro. Então, a gente considera aí um luto coletivo. Tem esse lado positivo do apoio mútuo, e tem o outro lado que pode acontecer, que é a potencialização da dor, né? Então, isso a gente só vai saber, só vai vivenciar, né, quando essas questões acontecem e vêm à tona. Entendi. E qual que é a orientação para as pessoas identificarem e lidarem com os sentimentos que surgem durante o processo do luto, especialmente em um contexto tão difícil como de uma tragédia coletiva, porque a gente está vivendo isso nos últimos dias de uma forma muito forte, né? Não Sim. só local, acho que o país todo se comoveu com a dor de tantas pessoas diante daquele acidente aéreo. A primeira coisa é nós acolhermos a nossa própria dor. E quando eu falo em rede de apoio, é também o acolhimento da dor, né? Muitas pessoas pensam naquele momento em medicação, tentam medicar algumas pessoas que estão sofrendo mais para poupá-las de vivenciar, mas salvo algumas exceções, né? Se houverem orientações médicas, nós não devemos fazer isso, porque é preciso vivenciar este momento, por mais doloroso que seja, para que a gente compreenda, e isso vai fazer diferença lá na frente, né, quando eu me lembrar dessa situação. Então, é o acolhimento da dor, a gente tomar cuidado para não tentar enquadrar essa pessoa que está sofrendo, ou não tentarmos nos enquadrar num padrão de luto que a sociedade impõe. Aquele luto, aquele sofrimento, a pessoa tem que chorar no velório, ou há um julgamento, aquela pessoa nem chorou. Tem que ter uma manifestação muito acentuada. Isso. E cada um à sua maneira, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Você falou aí da questão de salvo algumas situações. Eu acho que
a dor para algumas pessoas ela não é suportável. Talvez nesses aspectos ter essa avaliação, quem precisa realmente ser medicado. E tem aquelas pessoas que precisam passar por aquela situação, né? Tem que ver, tem que estar junto. São os rituais, né? Isso é importante, Yaskara? É importante, é necessário. Nós, seres humanos, necessitamos dos rituais. Assim como se a gente for comparar um casamento, uma formatura, um fechamento de ciclo, né? Ou um início de um novo ciclo. Presenciar. Presenciar. Então, o velório, né? Ainda que em algumas situações as urnas sejam fechadas, lacradas, né? Mas a gente precisa daquele ritual e compreender que aquela pessoa está ali, né? Enfim, então o nosso cérebro ainda precisa de passar por isso para compreender que isso realmente aconteceu. Aquela coisa testemunhal, né? Exato. Abrir um parênteses aqui, um posicionamento, né, meu. Eu considero muito sofrível aquele tempo que a família fica ali com o corpo presente, o velório, às vezes por mais horas do que o orientado, suportável, digamos assim. Isso é um prolongamento do sofrimento? Você, como psicóloga, você orienta a família a passar por esse processo realmente? Talvez o tempo mínimo possível, né, seria uma orientação. Mas vai da necessidade e também da crença ou da situação que às vezes precisa chegar alguém que está muito longe, então precisa de mais algumas horas. Cada caso vai ser um caso. Mas o mínimo de tempo já é suficiente, vivenciar o mínimo de tempo já é suficiente para entender aquela situação, né? Certo. E talvez seja assim uma necessidade, como você falou, do prolongamento de uma fase em que todos estão passando ali de negação. Será que isso aconteceu mesmo? Por incrível que pareça, inconscientemente a gente tem essa sensação e tem aquela esperança, né? Então é verdade, né? Tudo isso passa pela parte aqui psíquica, né? Você fica pensando que aquela pessoa pode voltar. É verdade. Oi, Yaskara, e quais são os impactos psicológicos mais comuns em pessoas que perdem pessoas queridas, assim, principalmente nesse contexto de tragédia? O que pode acontecer com essas pessoas que não conseguem lidar com a perda ou com a situação? Esse luto prolongado. Né? Então, até um tempo atrás, dizia-se assim, que é 1 ano que se leva o processo do luto, no máximo 2 anos, tá? Hoje em dia não se tem, mas isso, como a gente vem falando, é muito particular, mas assim, 1 ano é o tempo que você leva para passar por todas as datas comemorativas, por exemplo, pela primeira vez sem aquela pessoa. Então, talvez 1 ano seja aceitável no sentido de saúde mental, saúde física, né? A pessoa estar ali entristecida, mas depois desse período espera-se que ela retome a sua vida normalmente. Claro, né? Os compromissos logo após a morte da outra pessoa já vão tendo que ser retomados. Mas, enfim, esse processo de tristeza, às vezes de raiva, né, indignação, não aceitação ou a própria aceitação, máximo ali de 1 ano e depois já tem que se estar retomando a vida. Se isso não acontece, a gente pode entender que a pessoa pode estar entrando num estado depressivo, né? O que é bem comum acontecer, muito né? Comum, muito Essa comum, questão da depressão, do isolamento. Do isolamento, não conseguir se relacionar, achar que está cometendo um pecado, se começar a sair e se divertir novamente, achar graça na vida novamente, né? E não é assim que funciona. E como é que o trauma e o luto se interrelacionam nesses casos? Então, o trauma, por exemplo, a gente vem falando aí, infelizmente, desse acidente aéreo. Algumas pessoas podem, familiares e tudo mais, podem passar a ter medo, por exemplo, de viajar de avião porque aconteceu. Então, num tratamento psicoterapêutico, por exemplo, a gente vai em busca de evidências, né? De buscar, de fazer com que essa pessoa pense novamente das reais probabilidades, do porquê isso aconteceria com ela, isso bem na prática, né? De fazer toda uma reestruturação cognitiva que a gente chama. Uma análise, auxiliar a pessoa nisso. Mas realmente eles podem andar juntos, né? O trauma em função de algum luto que motivou esse luto para a pessoa.
Essa questão do medo, quando é gerado o medo, quer dizer, o medo ele acho que tem uma função saudável quando é aquilo que te impede de fazer algo que poderia representar um risco para si Sim. ou para outras pessoas. Perfeito. Agora, quando paralisa, Perfeito. né, a ponto de você não caminhar, não fazer outras coisas, não fazer uma viagem, por exemplo, né, como é que a psicologia lida com essas fases do medo? É justamente nessa forma geradas, né, por uma tragédia como essa. Sim, de compreender. Então, se a gente for fazer uma comparação, saindo desse tema, eu tenho medo de andar de elevador, de usar o elevador. Então, a gente vai começar a fazer uma dessensibilização, começar lá do zero, né? Às vezes, uma própria pesquisa na internet, né? Olha como funcionam os elevadores, é um meio de transporte mais seguro. Vamos olhar um elevador de perto? Voltamos. Vamos olhar como é por dentro? Descemos. Agora vamos subir um andar? Então, a dessensibilização. A mesma coisa, por exemplo, nesse assunto do desastre aéreo, né? Então, uma dessensibilização e sempre acolhendo o que a pessoa está sentindo. Sem pressão, né? Sem tempo determinado para ela conseguir enfrentar isso novamente, é no tempo dela. Mas, ao menos, isso está em andamento, né? Esse enfrentamento está em andamento. Certo. E como é que o luto coletivo pode influenciar o processo de cura das pessoas? Né? Quais são os desafios e os benefícios de compartilhar a dor com a comunidade? Esse compartilhamento é muito bom, é necessário, né? Porque é aquela compreensão, como eu comentei, né, que eu tenho do outro, mas também aquele acolhimento seguro que eu recebo, porque eu sei que se essa pessoa passou por isso, ela também está entendendo a minha dor. Então, a grande vantagem é essa, né, desse acolhimento grupal. Então, o luto coletivo, ele traz muito isso. Existe um consenso de consolo nisso também, sim. né? E a gente não pode esquecer, quando fala em luto coletivo, que pessoas que não estão ligadas diretamente a quem partiu também estão sofrendo, né? Mães que entendem as dores de outras mães que nem conhecem, né? Pai, filhos, enfim, todos os papéis aí. É um movimento que a gente pode entender como um movimento bonito, né? E que a gente vê que o ser humano tem esse ímpeto, né? De compreender e de ter a empatia pelo outro, mas sofrível também. Nesse contexto que você acabou de relatar, Yaskra, qual que é o papel da comunidade e do apoio social no processo de luto após uma tragédia? Até onde pode ser considerada invasiva a tentativa de ajuda? Né? É invasiva até de pessoas que às vezes nem conhecem as famílias, né? Enfim, sim. Como que fica essa questão? Sabe que eu vi uma frase esses dias, se eu não me engano, do Viktor Frankl, que é assim: nos momentos de tragédia, tanto os santos quanto os porcos se levantam. Uma frase bem forte. Mas o que quer dizer? Então, as pessoas que querem ajudar se levantam e ajudam. Mas algumas pessoas, infelizmente, que querem se aproveitar, também fazem isso. Então, o ser humano sempre pode surpreender negativamente, positivamente, né? Então, o que as pessoas não precisam fazer é compartilhar cenas, compartilhar vídeos, enfim, pressionar as pessoas. Se a gente sai aí do coletivo, como eu comentei, pressionar as pessoas para seguir um padrão do luto, para que fiquem bem logo, cada um tem seu tempo. Então, a gente sempre pode contribuir, né? Inclusive não se manifestando, né? Porque se for para se manifestar de forma a trazer mais sofrimento, então é melhor não. Bom senso cabe em todas as situações, né? Exato. E de que maneira a espiritualidade, a crença em Deus pode ajudar no processo do luto? Eu sou uma grande defensora, né? Desse aspecto da espiritualidade. E, de novo, a gente não cita religiões, mas essa conexão com o espiritual. E eu tenho toda a certeza que isso ajuda, né? Porque é algo que te dá um direcionamento, que te traz uma estrutura, né? Emocional, algo em que você acredita que você tem para onde seguir, que te traz consolo. Então, assim como muitos outros aspectos da vida, a espiritualidade é extremamente importante. Como nós sabemos que vamos passar por isso, ora perdendo pessoas e ora
quando chegar o nosso momento, e como não sabemos como será, a gente já deve buscar desde então ter essa estrutura, né? O que significa resiliência no contexto do luto, principalmente no caso em situações trágicas? Eu vejo que a resiliência, sim, você se permitir viver novamente sem aquela pessoa, né? Isso não é pecado. A saudade sempre vai aparecer, só que ela vai aparecendo cada vez de uma forma mais amena, né? E você pensar assim, como alcançar isso? Por vezes a pessoa que partiu deixou algum projeto de vida, estava com algum projeto em andamento, dos mais variados, né? Então você pode honrar essa pessoa dando continuidade a esse projeto. Vai te fazer bem e vai te ajudar a ser resiliente e dar continuidade também na sua vida. Um sonho que aquela pessoa acalentava, que você pode de repente desenvolver também, isso, né? E assim, como essa pessoa gostaria de me ver nesse momento? Me entregando à tristeza, né? Ou continuando a minha vida, se ela me amava também, né? Talvez. Eu acho que o sentimento de culpa, que não existe culpa, mas fica, né? Por que a pessoa foi e eu fiquei? Então, se eu fiquei, eu não tenho direito de continuar, de ser feliz, de construir mais nada. Acho que isso é muito forte também, e esse né? ser feliz, é ser feliz profissionalmente, é ser feliz olhando o sol lá fora, agradecendo pela chuva, ser feliz em outro relacionamento, né? E isso é tão importante a gente deixar os combinados, né? Quando a gente fala em relacionamento amoroso, por exemplo, né? Marido, mulher, namorado. Quais são os combinados? Não tem problema falar sobre a morte. É muito melhor porque quem vai leve, se acontecer alguma coisa, e quem fica também fica leve. Então, os combinados fazem toda a diferença na nossa vida, né? Inclusive nesse momento. Falamos juntas nesse momento. E como psicólogos, terapeutas, outros profissionais, né, podem ajudar nesse tipo de luto? Tá. Bom, aí eu vou falar então da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente primeiro faz esse acolhimento, e esse acolhimento, ele pode levar algumas sessões, né? A pessoa precisa falar da sua dor, ela precisa digerir isso. Logo depois a gente pode trabalhar com uma reestruturação cognitiva, entender por que ela tem essa visão tão dolorosa da morte, quando é excessivo, né? Ter uma visão nova da morte, né? Que a morte, ela pode ser leve, ela pode, até tem aquele livro, né? A vida é um dia que vale a pena, a morte é um dia que vale a pena viver. E ele fala muito nisso, da leveza que a gente pode ter sobre o olhar da morte, quando ela é tratada com naturalidade, porque ela vai acontecer. Ah, mas foi tão cedo, tá? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Não sabemos de nada, né? Eu estava ouvindo o Dr. Mário, que também é pastor, falando no fim de semana, que a gente tem o direito de fazer perguntas. Nós temos, não há problema nenhum em fazer perguntas, mas nós não teremos todas as respostas. A gente tem que entender isso também, né? E eu costumo dizer que não tem como a gente se preparar para a morte. É uma coisa que eu gosto de falar. Não tem como, mas eu posso me preparar para a vida. Perfeito. Dia após dia, né? Eu tenho como me preparar para a vida. E, Ascar, o que você pode dizer para alguém que está enfrentando neste momento o luto por uma perda recente ou por uma perda que não foi ainda processada, talvez não tão recente, e principalmente para essas pessoas que estão vivendo dias muito difíceis, são várias famílias, né? Sim. São várias famílias, mais de 62 famílias, e de uma forma indireta, como você muito bem lembrou, pessoas que talvez não conheceram, mas que têm esse sentimento de solidariedade, se colocam no lugar, são empáticas e estão sofrendo também, né? O que eu diria assim, respeite o seu tempo, né, de dor, respeite seus sentimentos, ainda que por vezes eles sejam de raiva, eles oscilam demais. Então, muda entre aceitação, entre raiva, entre tristeza, né? Então, aceite isso, respeite e tenha em mente que tudo passa. A saudade vai continuar, as lembranças vão continuar e isso é muito bom.
né? Que bom que a gente tem lembranças. A gente não tem saudade do que foi ruim, então a saudade é uma coisa boa, mas que passa e ameniza. E dependendo da sua crença, isso é importante, então, a questão da espiritualidade, aí você vai compreender o que vai acontecer depois, né? Se existe um depois ou não. Aí é a escolha, né, de cada um. Yáscara, muito obrigada por seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Legal, e olha, eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube e também das nossas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, YouTube Music. A gente se encontra, até mais.